Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, nação santa. É, esse vídeo aqui é para a gente começar hoje a falar um pouco sobre livros, né? E eu vou falar de livros de todos os temas, de todas as áreas, né? Vou falar de livro de, de cristianismo, vou falar de livro de ficção, vou falar de romance. Eu gosto muito da literatura cristã, mas também gosto muito de ficção científica, né? Depois eu vou separar também para a gente falar sobre quadrinhos, para quem gosta de quadrinho. Então você que tem alguém aí, algum conhecido que gosta de quadrinho, gosta de livro, esse vai ser um bom canal para acompanhar. Vou tentar fazer toda uma vez por semana falar sobre livros, tá bom? Mas antes da gente continuar, aproveita, compartilha, curte, comenta, se inscreva, porque dessa forma o canal ele se expande melhor. Dessa forma, a gente tem um crescimento melhor e muita gente ouve o Evangelho, porque em todos os nossos assuntos eu vou incluir o Evangelho, tá bom? Sobre livros, sobre quadrinhos, etc. Né? E eu vou falar muito sobre alguns livros, né? Hoje eu vou falar de um específico, mas eu queria citar quais livros que a gente vai estar falando aí durante esse canal, né? Um deles que eu acho que todo crente deveria ler é esse aqui de C.S. Lewis. Cristianismo e Cristianismo puro e simples. Olha só quantas marcações eu já fiz nesse. Eu gosto muito de marcar meus livros, pois eu volto neles. Também gosto de marcar e de escrever. Eu escrevo os livros todinho. Todos os meus livros são rabiscados, né? Olha só o que eu abri aqui. É o que eu acabei de abrir nesse livro aqui, ó. É só dizer que alguma coisa é voluntária que metade das pessoas deixa de fazê-la. Esse tópico aqui é alternativa chocante, né? Mas depois a gente vai detalhar sobre esse livro, né? Não compra antes de eu te falar sobre esse livro, não. Não vou dar spoiler, vou tentar ao máximo não dar spoiler de nada, tá? Mas nós vamos falar também de ficção. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Duna, que agora é modinha, mas eu já li Duna muitos anos antes de ser modinha. Li todos os 4 livros, quero ler os 6, porque o Frank Herbert, ele só fez 6, se eu não me engano, e depois foram os filhos dele. Entendeu? Mas para quem gosta de hardcore, sci-fi, para quem gosta, é um material fantástico de leitura, tá? Vamos falar também sobre o meu autor preferido de ficção, Isaac Asimov. Ainda que ele seja um ateu, tem algumas coisas aqui fantásticas, entendeu? Que a gente vai falar sobre isso aqui também, né? Então a série Fundação é um material fantástico. Nós vamos falar também sobre Ray Bradbury, né, alguns livros dele. Eu tenho aqui Fahrenheit 451, que é um livro fantástico também. Vamos falar sobre ele também. E durante os vídeos que vão estar no canal, nós vamos falar dessa coisa maravilhosa, As Crônicas de Nárnia. Eita livrinho bom, fantástico, muita alegoria para a gente aplicar. É um, são contos fantásticos. É um texto maravilhoso. Me surpreendeu o final. Nós vamos falar sobre ele, mas não vou dar spoiler, fique tranquilo. Nós vamos falar também sobre esse livro aqui, ó, A Floresta Sombria. São 3 livros, né, de Cixin Liu. Vamos falar sobre ele também. É um livro fantástico, maravilhoso. Para quem gosta de ciência, tem muita referência sobre ciência. Nós vamos falar agora do recente também. É um livro recente aqui, ó, Hyperion. Nós vamos falar sobre esse livro também. Mas não é sobre esses livros que a gente vai falar hoje, não, tá? Nós vamos falar de quadrinho também. Eu tô com uma montanha de quadrinho aqui. Nós vamos falar, ó, desse escritor falecido, fantástico, Will Eisner. Quando moleque, li muito sobre ele. Nós vamos falar sobre o Watchmen, fantástico. Nós vamos falar sobre V de Vingança. Nós vamos falar sobre esse material aqui, ó, fantástico. Ronin, de Frank Miller. Nós vamos falar desse aqui, que alguns crentes vão ficar em crise. Mas vamos falar sobre Sandman, porque tem algumas coisas aqui
né? Ele mistura feitiçaria, magia, mistura uma porção de coisa maluca, como tem em qualquer série, como tem em qualquer filme, como tem em qualquer coisa. O que a gente precisa saber é separar o joio do trigo, tá bom? Mas hoje eu quero falar sobre esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui. Que livrinho fino, fininho e poderoso. Esse livrinho aqui rebenta qualquer ego. Esse livrinho aqui, olha, cada página é uma pancada. Eu vou deixar aqui embaixo, nas descrições, o link para você comprar esse livro. É muito baratinho esse livro. Muito baratinho. Você vai ver quando você clicar aí. Muito barato, mas vou falar com você, vai ser um dos melhores investimentos que você vai ter. Claro que a gente, como crente, a gente tem que estar lendo os 66 livros dentro do ano, que é a Bíblia, né? E a gente já está. Todo mundo que lê um livro no Brasil já está acima da média, pra você ter ideia. E esse livro aqui, você que não tem costume de ler, você que não gosta de ler patacos, esse livrozinho aqui você pode terminar ele em um dia, porque são 48 páginas. 48 páginazinhas impactantes. Ó, tá marcado também de novo, ó. Eu sempre marco meus livros e escrevo meus livros. Meus livros acabam tendo uma identidade minha, toda rabiscada. E é interessante que você adquira e tenha esse livro. Tem um outro livro que eu emprestei, vou ver se eu pego essa semana. Derrotando um inimigo chamado mediocridade. Vou falar sobre ele também um pouquinho sobre ele. Não está aqui, estou lembrando dele. Mas nós vamos falar sobre ele também. Vou fazer alguns comentários. Todo comentário que eu vou fazer, a gente vai trazer. Como esse aqui fala de ego, eu estava lembrando desse texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, ó. E eu, irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, Paulo dizendo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, se orgulhando, né, se sentindo maioral. Porque quem te faz diferente? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Então, Paulo aqui está dando uma pressãozinha aqui neles, por causa da soberba. E esse livro aqui vai falar sobre isso. Eu queria ler apenas duas passagenzinhas, tem muitas, mas eu separei aqui duas que eu queria ler para você sobre o que esse texto aqui fala. Eu separei um texto aqui, tem vários, 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 mas que mexeram muito comigo, que diz assim, ó: é comum, no livrinho, é comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos, mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado, nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos. É o ego que dói. Diga misericórdia. Esse livro foi feito por Timothy Keller. É um pastor. Ele tem vários outros livrinhos. Então, olha só essa frasezinha que eu li. Eu quero ler só mais dois parágrafos. Para você encerro por aqui sobre a dica de livro, né? O livro é Ego Transformado. Vou deixar o link embaixo aí para você, tá bom? E você comprando pelo link, você ajuda também, ajuda o canal. Olha só, outro parágrafozinho que eu vou ler. Assim, em primeiro lugar, o ego é vazio. Em segundo lugar, porque se assemelha a um estômago dilatado, ele dói. Em terceiro lugar, o ego é incrivelmente atarefado, ou seja, faz de tudo para ser notado. Se você puder, compre esse livro. Vai ser muito bom para edificar você entender um pouco mais sobre ego. Eu gostei muito desse livro, esse livro se tornou daqueles que eu tenho uma lista que eu leio todo ano. Eu tenho alguns livros, depois eu vou passar essa lista, dos livros que eu leio todo ano, além da Bíblia, claro, né? Para ajudar na minha caminhada cristã, para me ajudar a crescer mais como ser humano,
a crescer também nas minhas áreas seculares, ministeriais, etc. Tá bom? Então fica a dica aqui para você. Ó, dica de um livro bom para você ler, pequenininho, fino, você lê à noite, deitadinho, depois de terminar de ler a Bíblia. Um ótimo livro para você, tá bom? Que Deus te abençoe, que seja uma ótima leitura para você e que você venha ser edificado com a leitura desse livro e com os demais que eu vou estar passando para você, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Shalom.